Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora que eu falei da Europa, eu quero aproveitar e vou falar dos Estados Unidos e vou falar 10 diferenças com relação aos Estados Unidos e à Europa, tá certo? Coisas que eu acho que funcionam melhor ou que fazem falta aqui na Europa, então bora lá. Primeiro ponto, com relação ao consumo. Existe uma maior oferta de produtos e de bens de consumo, que pode ser ruim, mas também é bom quando se precisa. Por exemplo, com relação, se eu quiser encontrar algum produto X, se eu quiser encontrar uma marca X, lá nos Estados Unidos é muito melhor. Eu sei que tá ligado ao consumismo, né, que lá no país é uma coisa assim, até sufocante, mas em certos momentos a gente precisa encontrar um produto X para um serviço X e tal, e aqui a gente tem dificuldade, não é sempre que encontra, então os Estados Unidos nesse quesito tá melhor. Segundo ponto, disponibilidade das coisas. Aqui nem sempre se acha marcas específicas, produtos, às vezes chega, mas em pouca quantidade. E como eu falei, isso não é só em roupas, em sapatos e bolsas, mas também em eletrônicos. Muitas vezes as coisas chegam primeiro lá para depois chegar aqui. Como eu falei, existe também uma pouca procura, eu acho, com relação a isso. Então quando chega, acaba logo. Ou não existe no mercado, então as coisas nem chegam aqui. Então para certas coisas, eu e Matheus, a gente sente dificuldade, sente falta de certas coisas que nos Estados Unidos seriam muito mais fáceis de encontrar do que aqui. Também tem coisas relacionadas à praticidade, a coisas da casa, que lá nos Estados Unidos, né, essa parte de decoração, de montagem das coisas lá tá muito mais na frente, eu acho, do que aqui. Eles têm muito mais oferta, né, de produtos do que aqui. Ponto número 3. Algumas redes grandes só existem lá. Inclusive, tipo, por exemplo, quando a gente tá falando de compras, Walmart, né, mercados orgânicos muito grandes, enquanto aqui às vezes a gente tem que recorrer a mais de um mercado para achar, porque eles são pequenos. E quando eu digo que existem algumas redes que não tem aqui, por exemplo, o Walmart não existe na Alemanha, se eu não me engano, e aqui na Holanda também. E é uma rede de mercado muito grande. No Brasil até já tem o Walmart. Mas o que eu quero dizer é que lá tem muitos mercados que são grandes e que tem tudo que você encontra, tá certo? Tudo mesmo. E aqui, porque os mercados são mais pequenininhos, mais concentrados, nem sempre você encontra tudo. Então, às vezes você tem que se dividir para conseguir encontrar tudo que você precisa para feira, ou às vezes o preço de um mercado para outro mercado é muito grande, então a gente tem que se dividir para fazer as compras. Enquanto lá, a gente não sentia essa diferença, a gente sentia que conseguia ir em um mercado só e resolver tudo que a gente precisava, sem ter que ficar fazendo essas compras específicas ou, né, divididas em outros mercados. Número 4. Facilidade de resolver algumas coisas de carro, até porque existem lá os pickups e os drive-thrus. Eu acho que 80% do tempo não é necessário usar carro, a gente consegue resolver as coisas de bicicleta, andando, de transporte, mas esses 20% que complementa os 100 às vezes faz falta aqui, quando a gente precisa comprar um móvel maior, buscar alguma coisa. Então, no caso da gente, por exemplo, que a gente não tem carteira de motorista ainda, a gente tem que pegar de Uber, ou às vezes dar um jeito de trazer de transporte, que como normalmente a gente faz, porque o preço do Uber é muito caro, enquanto lá você pode ir de carro, às vezes até você consegue resolver coisas no próprio carro. Eu lembro que tem banco, né, que você pode fazer algumas transações no carro mesmo, você pode ir para o mercado, você faz a feira online e uma pessoa vai lá no estacionamento e deixa sua feira. Então essas facilidades também são bem-vindas. Eu acho que esse estilo que a gente tem aqui é muito mais ativo e consciente, sabe? Mas às vezes também dá uma preguicinha, às vezes é um pouco inconveniente resolver essas coisas, né, sem o auxílio de um carro e sem ter o carro a nosso favor, como teríamos nos Estados Unidos. Então às vezes isso faz falta. Número 5. Os Estados Unidos é um país de um idioma só. E aqui são vários países e muitas línguas diferentes. Se você sair do país que você mora, provavelmente tudo, a maioria das coisas vão estar em outra língua, em outra moeda. E nem sempre as pessoas vão falar inglês. Então isso é uma coisa que, assim, por mais que sejam vários países aqui dentro da Europa, são muitos países que são super próximos, pequenininhos. Então é muito fácil você sair de um país para outro. Seja, né, tipo, para turistar, para resolver alguma questão e tal. E se você for, você vai sentir essa diferença. Como, por exemplo, eu vim da Alemanha aqui para Holanda. Então são duas línguas totalmente diferentes. Por mais que aqui o inglês ainda seja bem mais usado, né, mais implantado no dia a dia, ainda assim a língua oficial é o holandês. Então, no caso da gente, são duas moedas iguais, mas, por exemplo, se você for pra Polônia, já tem outra moeda. Então é muito fácil se misturar, se confundir e tal, e ficar nessa questão, principalmente do inglês, porque nem todo lugar que você vai aqui na Europa as pessoas vão falar inglês. Enquanto nos Estados Unidos tem essa facilidade de ser uma moeda só e ser uma língua só. Então, com relação a isso, torna a experiência,
né? Acho que no país inteiro mais tranquila, né? Porque, como eu falei, são países tão próximos que muitas vezes fazem fronteira um com o outro, então as pessoas podem fazer compras em outros países, podem fazer viagens rápidas para lá. Então não é assim, tipo, estou saindo do país. É como se fosse mais um grande país cheio de estados, ao meu ver. Então a locomoção entre esses países é muito fácil e rápida, então realmente às vezes pode ficar um pouco confuso. Número 6. Aqui as diferenças entre as duas profissões, né, deve ser de no máximo 4 vezes mais, vamos dizer assim, com relação a salários. Enquanto os Estados Unidos pode chegar até 10 vezes mais. Tô falando isso para vocês terem uma ideia, assim, de comparação a salários, tá certo? Por exemplo, se a gente pega alguém na função que Matheus faz, vamos dizer que o mínimo seria 10 mil e o máximo seria 40 mil, então você não tem uma diferença tão grande. Enquanto lá nos Estados Unidos a pessoa pode exercer também a mesma função e ganhar muito, muito mais. Se ela botar hora extra, se ela tiver um número no mercado, se ela for famosa, se ela tiver muitos clientes. Depende muito, né, de onde ela trabalha, o que ela faz, pra quem ela atende, né, pra quem ela oferece os trabalhos. Então a gente tem uma mesma profissão com salários muito mais distantes, né? Ou até uma profissão mais básica com uma profissão que a pessoa ganha mais dinheiro, então fica muito diferente, e aqui não. Essa diferença não é tão grande. Isso também tem a ver com a desigualdade social aqui, né? Lá eu acho que é muito maior do que aqui. Número 7. Se ganha muito mais mimos lá do que aqui. As promoções também costumam ser mais interessantes. Por exemplo, a Black Friday. Quando eu falo isso é porque lá nos Estados Unidos tem muito isso de dar mimo, né? Tudo eles dão um presentinho, eles dão um gift card, eles dão uma lembrancinha. Os produtos lá são muito fáceis de conseguir, né? São muito baratos. Então, com relação a isso, acho que eles estão mais preparados, né? Porque realmente quando eles colocam algum brinde, o brinde é muito interessante e eles dão um brinde com frequência. Quando tem promoções, são promoções realmente muito boas, enquanto aqui a promoção é boa, mas se não é tão grande, não é fácil você conseguir produtinhos de graça, amostrinhas, né, como você conseguiria lá nos Estados Unidos. Então eu acho que com relação a isso, eles estão na frente. Número 8. Lá existe cartão de crédito. Aqui não é fácil conseguir nem ter esses cartões de crédito e as pessoas aqui não têm costume de utilizar. Na Alemanha, por exemplo, o dinheiro ainda é preferência. Então, assim, existe cartão de crédito, mas são poucas pessoas que têm acesso e que realmente usam cartão de crédito. A maioria das coisas aqui são pagas no débito, seja no cartão diretamente no débito ou em dinheiro, né, como o caso da Alemanha. E lá nos Estados Unidos tem essa opção de pagar com crédito. É muito bom por um lado, porque você consegue acumular pontos. Eles têm todo um sistema lá por trás de pontos que você pode resgatar depois e, enfim, programas de fidelidade. Então tem muitos benefícios com relação a isso, mas por outro lado também as pessoas, né, têm um incentivo maior a consumir, a fazer compras de forma desenfreada, porque tem muito fácil o cartão de crédito nas mãos. Tem um lado ruim, mas eu também acho que tem um lado bom. Para algumas coisas seria legal ter o cartão de crédito, porque é bom também pagar de uma vez, mas às vezes também é legal poder dividir as compras, né? Então eu acho que com relação a isso, às vezes faz falta um cartão de créditozinho. Número 9. As pessoas nos Estados Unidos costumam ser mais amigáveis. Eu questiono isso e eu vou explicar por quê. Mas estão sempre tentando ser muito educadas, pedem desculpa o tempo todo, querem agradar. Com relação a isso, eu acho que é um ponto que realmente é muito diferente. Eu, particularmente, tenho, né, um pezinho atrás com isso, porque eu acho que é demais. Mas em alguns casos você vê as pessoas, teoricamente, né, muito mais solícitas, preocupadas em agradar pessoas nas lojas, nas ruas, então estão sempre sorrindo, perguntando como você tá e tal. E aí fica a critério da pessoa decidir se isso é um ponto bom ou um ponto ruim. Aqui na Holanda as pessoas são um pouco mais também amigáveis, né, sorridentes, solícitas e tal, mas na Alemanha, se fosse comparar o comportamento das pessoas nos Estados Unidos e na Alemanha, os Estados Unidos no quesito simpatia estaria muito mais na frente. E para finalizar, o número 10, o atendimento ao consumidor costuma ser melhor e mais atencioso. E quando eu falo isso, tá ligado também ao que eu falei no número anterior, que lá, tipo, aqui também existe esse sistema de troca, de devolução e tal, mas com relação ao atendimento a cliente, lá nos Estados Unidos você se sente muito mais bem atendido, recebido, sabe, preparado, né? Aquela pessoa tá sempre ali sorrindo, tá disposta a te ajudar e tal. E aqui não acontece muito isso. Como eu falei, aqui na Holanda ainda a situação é melhor. Na Alemanha, meu Deus do céu, quantas vezes a gente já foi mal atendido, a gente levou grito, cara feia, pessoas sendo grossas com a gente a troco de nada, olhares. Então assim, é muito diferente mesmo esse tratamento. Então é muito mais fácil nos Estados Unidos você devolver as coisas, pegar o seu dinheiro de volta, você ter um atendimento que você diga, poxa, esse atendimento foi muito legal, independente se a pessoa está sendo genuinamente legal ou não.
é diferente sim, e lá eles estão muito mais na frente com relação a isso. Mas esses foram meus pontos, foram muitos pontos mesmo, mas analisei direitinho e tentei trazer pra você aqui informações mastigadinhas pra te ajudar a entender melhor como é que funciona a vida na Europa e a vida lá nos Estados Unidos, com base nas duas experiências que eu tive morando em países diferentes, tá certo? Como eu falei, esse vídeo não tem o intuito de dizer o que é verdade e o que é mentira, apenas de passar a minha visão, né, a minha percepção dos fatos sobre a vida nos Estados Unidos e a vida aqui na Europa. Comenta aqui qual foi o ponto que você se surpreendeu mais, que você achou mais interessante, mais diferente, se era assim que você imaginava, se não era, se você já morou nos Estados Unidos, se você já morou ou mora na Europa também. Comenta aqui abaixo pra gente se conhecer melhor e trocar algumas figurinhas. Como sempre, eu vou estar te esperando aqui nos comentários e também tô sempre lá no Instagram disponível pra conversar com vocês sobre esses e outros assuntos, tá certo? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha aqui nesse vídeo, tá certo? Um beijo enorme, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!